Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 14 de junho de 2016, terça-feira. Antes da gente passar aí para as movimentações do mercado, eu queria fazer um convite para vocês. Pois muito bem, vocês estão acostumados a assistir o Farol, provavelmente, né, nesta página aqui. Então esse aqui é o Farol de ontem, o vídeo, os papéis foram comentados, os papéis que chamaram a atenção aqui embaixo, né? A gente está criando uma nova forma de acessar o Farol e os conteúdos que a gente desenvolve sobre análise técnica. Tá? A gente está lançando essa semana num soft landing, tá? A nossa página da LS Análise, ok? Então vocês podem acessar esse site por lsanalise.com.br. Também dá para chegar nessa página através das outras páginas do grupo LS, né? Você sabe que a gente tem várias empresas, a LS Educação, a LS Capital, que é vinculada a XP. E esse trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, mais dentro da LS Educação, analisando o mercado e tal, com foco mais educacional, agora a gente vai passar a dar um passo à frente, né? E dar um foco mais de análise e de recomendação de operações. E para isso, então, a gente tem a estrutura da LS Análise. Esse é um site versão beta, está iniciando, não está do jeito que eu quero, mas já está melhor, tem algumas funcionalidades interessantes, melhor do que os meios atuais que a gente distribui o nosso conteúdo, e eu queria fazer o convite para todos vocês acessarem. Tá? A gente basicamente vem trabalhando em duas frentes. A gente tem o Farol, que vocês provavelmente acompanham, né? Vocês estão aqui me assistindo, que vocês costumam ver nessa página aqui, ou às vezes só pelo vídeo do YouTube. Quem não sabe, existe uma página do Farol mesmo. E também a gente trabalha muito, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o LS Live, que atualmente está hospedado dentro da LS Educação. Tá? Então, está demorado aqui pelo LS Live. Tá? Agora, todos vocês vão poder acessar, porque isso vai estar aberto através dessa página. Tá? Não está 100% intuitivo, mas venham aqui, cliquem aqui em acessar, façam o login, é o mesmo login das outras páginas da LS. Se vocês não têm um cadastro conosco, façam um cadastro. Uma vez que vocês tenham feito o login, venham aqui no nome de vocês e cliquem em painel LS Análise. Vocês vão cair aqui. Tá? Então essa aqui é uma plataforma que a gente está montando, a gente está no estágio beta inicial, com o mínimo do mínimo, mas conforme vocês forem acessando, já tem o pessoal que já acessa, né, os nossos clientes da LS Capital, conforme vão ocorrendo os feedbacks, isso vai nos ajudando a saber quais próximos passos dar aqui para deixar a ferramenta mais interessante. Aqui eu caí no LS Live, tá? O LS Live é o nossa trading room de acompanhamento do mercado ao longo do dia. Ela vai estar aberta para vocês. Então aqui a gente tem o bate-papo, as pessoas podem entrar em contato, né, se comunicar através então, de mensagens. Aqui vai rolar os vídeos nos momentos que a gente está transmitindo. Principalmente as transmissões se concentram mais na parte da manhã, das 9 da manhã até principalmente meio-dia e meio. Aí é o grosso da movimentação do mercado, onde a gente fica mais ativo. Tá? Aqui tem os destaques do dia, tá? Com breve comentário, os papéis, por que eles estão chamando a atenção, e as operações realizadas. São operações aqui de day trade, que a gente fala em vídeo, que a gente chama atenção para determinada situação ou outra. Aqui fica registrado, então, oficializado a recomendação. Hoje teve bastante operação, operações muito boas, inclusive, por exemplo, o IBR. O IBR a gente conseguiu buscar aí 11,93%. Aqui a gente oficializou só o IBR4, que foi o call que foi dado, que aconteceu mais na parte da manhã. O IBR3 rompeu a linha d'água mais na parte da tarde e eu não estava
estava aqui para frisar a operação, então nem considerei ela aqui. E ela caiu mais, né? Ela caiu mais de 16%. Então, basicamente, aqui estão as operações, por exemplo, operações do método Leandro, né? Ponto de entrada, entrada 2, o stop, a saída, aqui é o planejamento da operação e aqui é a execução que de fato aconteceu e a diferença que ocorreu. Tá? Então, é um primeiro passo, além do que nós já tínhamos, que nós estamos dando. Eu gostaria muito que vocês participassem dessas feedbacks. Tá? Aqui vocês têm o LS Live, então, nesse botão, através desse botão, e vocês estão acostumados ao farol. Então, clicando aqui, vocês vão chegar no farol. Tá? Esse aqui é o farol de ontem. Então, aqui está o vídeo de ontem, os papéis que foram abordados no vídeo. E aquelas listas de operações que ficavam aqui, né, na parte inferior, como um J, com uma imagem apenas, tá? Essas operações agora elas estão aqui. As operações para o dia, eu vou considerar só as operações, a gente vai colocar aqui só as operações com nota C+ para cima, então C+, B e nota A. Lembrando que uma operação C+ é um papel que se enquadrou bem razoavelmente dentro de um setup, é uma operação bem razoável, uma operação possível, mas não é aquela operação que com certeza a gente deva fazer. Né? A nota B é uma operação muito bem quadrada, né? Pode ser considerado um call de verdade, e nota A tá tudo perfeito, até perfeito demais, me deixa com medo. Tanto que a gente dá muito pouco A. Né? Então, dois papéis que chamaram atenção no fechamento do mercado ontem foi o MDA3 e o GPA3. Tá? Então aqui estão os detalhes da operação, né? O planejamento, a operação de compra válida hoje para o dia 14, a entrada ficaria no range de 95,81 e 96,05. Tá? O stop é 91,65, aqui seria a saída, e a execução, ela espera a atualização, ela está aguardando a atualização. Por enquanto as atualizações vão ocorrer como ocorreu no farol. Agora à noite a gente vai atualizar o que aconteceu ao longo do dia, tá? Mas já adianto que a MDA3 não executou essa compra, ela não acionou, então ela vai dar aqui como não executada e a operação já não é válida para o próximo dia. Tá? Então, vocês assistindo fora hoje, se vocês vierem por esse caminho, vocês vão ver as operações válidas para o dia de hoje. Tá? E os detalhes dessas operações. Por enquanto, só as operações do meu método de swing trade. Vocês também podem ver as operações que estão abertas no momento, tanto dentro do método Busy quanto do método Leandro. Logo entram as operações de FR2 do Stormer. Essas são as operações que a gente vai trabalhar inicialmente. Tá? Então, com a situação iniciada, por exemplo, Embraer é uma venda que foi iniciada há pouco. Né? No caso aqui, Leandro, Swing Trade, venda de SUS B5. Ela já está num cenário de realização parcial e hoje a gente vai atualizar ela para a operação encerrada porque ela bateu no stop gain. Tá? Então essa operação hoje, para o farol, então, do dia 15, que vocês é o que vocês estão assistindo agora, essa operação já vai aparecer como finalizada. Ela vai estar nessa lista aqui. Então aqui a gente tem todas as operações do método Leandro de 2016 e logo vão surgir aí também as operações dos outros métodos. Tá? A gente está compilando todos os dados. Então é uma forma diferente de consumir a informação do farol. Vocês podem buscar outros dias, né? Pelo seletor de imagens, o vídeo para o dia 13, por exemplo. As operações para o dia 13, as operações abertas no dia 13 e as operações finalizadas até o dia 13. Então dá uma evolução no tempo. E a mesma coisa aqui para o LS Live. O vídeo vocês não vão ter, tá? Porque o vídeo ele morre todo final de dia. Mas pode acessar as operações de Day Trade, por exemplo, que foram realizadas no dia 13, no dia 12, assim, e assim por diante. Certo? Então eu espero que vocês gostem. Qualquer feedback vocês podem mandar através daqui, ó. Melhore nosso sistema, fale conosco. Vocês podem clicar aqui e mandar uma mensagem. Tá? A gente vai receber e a gente vai ficar muito grato de receber esses feedbacks. Bom, já estou há algum tempo falando, vamos então ao mercado, né? Então, vamos lá. Índice Bovespa, uma queda de 2,04% hoje. Tá indo na direção
que eu achava mais provável, mas como a gente falou ontem, o mercado estava completamente apto, tá, a um movimentozinho de alta dentro dessa barra de ignição, o que não justificaria, na minha leitura, posicionamentos na ponta compradora, principalmente posição, né, dormir comprado, e sim uma alta que deveria ser vista como oportunidade de venda, porque provavelmente o mercado voltaria a cair, né, dentro deste canal de baixo. O cenário mudaria se o mercado conseguisse romper este topo aqui, coisa que agora está mais distante de acontecer, né? Mas eu também falei, né, que estava um pouquinho difícil buscar posicionamentos na ponta vendedora, né? O melhor era buscar operações dentro do intradiário. Hoje a gente teve várias operações, bons enquadramentos na venda no intraday, inclusive no próprio índice, tá? Já vamos olhar o mercado intraday. O que a gente pode esperar para o dia de amanhã? Pessoal, o mercado segue difícil, o viés segue sendo de baixa, mas fica difícil abrir posição no ponto agora. O mercado já está esticado, batendo no suporte do fundo anterior. Tá? Não é o suporte principal, na minha visão, o suporte principal continua sendo aqui entre os 47 e a média móvel de 246,700. Mas não sei se o mercado vai ter condições de prosseguir em queda reta para buscar essa zona aqui. Tá? Então, operações na ponta vendedora segue, na minha opinião, tendo preferência pelo intraday, tá? E enfim, operar aí pelo intraday por enquanto, tá? O mercado americano, tá, ele caiu um pouco mais, vai para baixo da média móvel de 21 períodos, apesar dela ainda virar para cima, tá? Essa correção foi além do saudável para o mercado americano. Então, ontem eu já dizia que o viés altista tinha diminuído muito, né? Eu digo hoje que o viés altista morreu no mercado americano, ele fica de uma tendência totalmente indefinida. Ele pode até vir a repicar, e dependendo da forma como ele mostrar um movimento de alta nos próximos pregões, até porque o candle aqui é de cotação altista, a gente pode ter uma melhor ideia do que vai acontecer nos próximos. Por enquanto o mercado está bem indefinido, mas o meu feeling é que o mercado americano vai escorregar para testar o fundo de maio e o fundo, essa zona de suporte que passa no índice Dow Jones por volta aqui dos 17.440, tá? Não ficaria tranquilo para operações na ponta compradora aqui. Então, na verdade, compra e venda no mercado americano também, no momento, está mais focado no intradiário. O S&P 500 futuro também faz um candle de cotação até altista, mas não é um sinal de reversão forte. A correção foi além do que deveria, e eu acho até mais provável que o movimento de queda prossiga em busca do suporte aqui em 2028. Se a gente tiver uma tentativa de alta, por exemplo, hoje a gente tem um candle de cotação de altista, um candle de definição, se tiver máxima superada, muita gente vai entender isso como uma oportunidade de compra, um sinal altista, que eu não trabalharia, tá? Se o mercado tenta subir, não consegue e volta a cair, esse seria o melhor sinal de que o mercado americano vai acelerar em busca dessa zona. Isso provavelmente vai impactar o nosso mercado, tá? Então, também acho que o viés no mercado brasileiro é mais baixista. Voltando então para o mercado brasileiro, vamos olhar o futuro. O WIN-M16 então bate no fundo de maio, e é muito importante frisar que o contrato M16 teve seu último dia hoje, vamos dizer assim. Amanhã ele vence, tá? Então a partir do meio-dia já não tem liquidez nenhuma. A partir de amanhã a gente já vai olhar para operar o WIN-Q16, tá? O WIN-Q16. Mas vamos ainda olhar hoje como se comportou o mini. Então, no fechamento de ontem, a gente viu o mercado se recuperando. Era aquela recuperação que eu mencionava que a gente precisava para ficar mais confiante em fazer vendas e talvez tentar segurar uma venda a partir de trades do intradiário, tá? Mas o mercado ainda não tinha batido aqui nos 50 mil pontos. Até demonstrou uma certa forcinha ontem. Então, era tudo incerto para hoje. A gente teve uma abertura em gap de baixo. Operando gráficos bem curtinhos, a gente viu a oportunidade na ponta compradora, aqui pelo gráfico de 2 minutos, nada muito forte, tá? E a gente foi estopado, tá? No gráfico de 5 minutos, na perda deste engolfo de baixo, meio que um papel de Twin Towers. Talvez a gente devesse ter
quando o mercado superou essa máxima, não foi o que a gente fez, não estava sentindo muita firmeza. E o mercado foi evoluindo, fechou o gap e daí rompeu a linha d'água. O rompimento de linha d'água é esticado, teve bom volume, mas ficou mais com uma cara de exaustão do que de firmeza no rompimento, abaixo dessa zona importante, e o mercado começou a virar. Estopou a compra aqui pelo método Lendo, porque o método Busy não teve a confirmação, né? Eu só entrei na operação na máxima, não seria uma operação que eu faria. E aí o mercado fez essa barra aqui. O que é essa barra aqui? É uma barra elefante baixista. E é aqui que as coisas se aliaram para uma operação. Tá? E o mercado veio buscar o alvo em 48.990. Tá? A gente estava feliz com esse alvo. O mercado foi bem além, né? O mercado foi até a extensão de 2,618. Mas beleza. No finalzinho, mais pro finalzinho do pregão, a gente identificou uma oportunidade de compra pelo gráfico de 5 minutos aqui. Aí, que não fluiu tão bem quanto eu gostaria, mas deu para buscar um retornozinho razoável. A gente teve que stopar aqui pelo rompimento da média móvel de 9. Confirmado, né? Então, por mais que a gente tenha entrado num gráfico de 5 minutos, eu gosto sempre de carregar a operação num gráfico um pouquinho mais longo. Então, olha só, o mercado bateu numa zona de suporte importante. Se esse contrato tivesse vida, né, amanhã, eu acreditaria mais no movimento de reação, uma vez que a gente bateu nesse suporte principal, mas muito atento à possibilidade de rompimento dessa zona. Rompendo essa zona ativaria um cenário mais baixista daqui para frente, né, provavelmente para o índice Bovespa buscar lá aquela zona dos 47 mil pontos. Mas lembrem que amanhã, WinQ 16. Tá? Dólar. Então, o dólar vem subindo. A gente sabia, né, que o dólar já estava numa zona de resistência, né? Então podia entrar pressão vendedora e de fato houve entrada de pressão vendedora. Ainda assim a variação foi muito pequena, 0,03%. Tá? Não sei dizer para onde o dólar vai. A gente ainda está num viés baixista, mas ele pode existir um pouco mais no movimento de alta. Quer dizer, o viés baixista de médio prazo, o viés de médio prazo é baixista, no curtíssimo prazo ainda é de alta. Tá? Mas é sim um ponto desconfortável para o dólar. Vamos olhar o WDON16. Fica mais claro aqui para nós porque a gente imaginava a entrada de pressão vendedora provavelmente no pregão de hoje ou muito logo. Tá? Pressão vendedora, mas a gente não tem aqui um bom enquadramento para venda ainda. Eu acho que é cedo. Tá? Ficaria de fora. Num gráfico intradiário, tá? A abertura do mercado foi em gap de alta, operando um gráfico bem curtinho. A gente imaginava já que o dólar não ia sustentar essa movimentação ascendente. O primeiro candle foi altíssimo, um gráfico de 2 minutos. Poderia até surgir aqui a operação na compra, na superação da máxima no primeiro candle, mas sabendo que tinha que virar a mão se perdesse a mínima. Foi o que aconteceu. Tinha linha d'água aqui como alvo, o mercado consolidou um pouco acima da linha d'água. Para cada perda de fundo a gente ajustava o stop para cima do topinho anterior, né? E quando rompeu a linha d'água, deixava o dólar fluir. Tá? Surgiu até uma operação de venda por rompimento de linha d'água, mas uma venda por linha d'água mais esticada. A gente não buscou essa operação. E a gente teve a felicidade também de achar o fundo do dólar no gráfico aqui de 5 minutos. Repara que o mercado faz um mastro bandeira e forma um sinal de reversão bem em cima da média móvel de 200. Aqui a gente identificou o ponto para encerrar posições para quem ainda carregava o dólar. Dali para frente, o dólar até ofereceu algumas oportunidades, mas não tão claras quanto essas do início do dia. Tá? O dólar teve um movimento, no final das contas, meio errático hoje, né? Um pregão em contração. Difícil dizer o que vai acontecer amanhã. Acredito que ele deva manter essa movimentação meio errática, segurando entre a zona de 3.465 e o topo de hoje. É isso que eu espero, mas depende muito de como for a abertura, como vier a ser a abertura amanhã. Tá? Lembrando, pessoal, a gente, a partir das 9 horas da manhã, a gente está transmitindo para buscar scalps no índice e no dólar. Tá? Operações bem curtinhas, com gráficos de 2 minutos e 5 minutos. O juro, com a superação dessa máxima, enquadrou uma compra pelo método BIS, a gente tinha falado, teria alcançado o RP e pela perda mínima teria encerrado a posição. O meu viés ainda é altista para o juro, principalmente se ele conseguir superar a máxima desse candle preto.
Tá? Hoje balançou, não chegou a superar a máxima. Se amanhã superar, provavelmente a gente vem buscar os 13 mil pontos. E talvez a gente tenha um alargamento reto que possa levar o juro até uma alta maior. Tá? Indo para as ações, a Vale balançou hoje, mas os vendedores ganharam a briga. Tá? A minha expectativa ainda é de queda para buscar o fundo aqui de 11 na Vale 5. E na Vale 3, o fundo e suporte em 13,70. A gente tomou um stop na Vale 5 hoje. Tá? A gente teve essa barra elefante, que tinha boas características, ela foi acionada, a gente tomou um stop pela média móvel de 9. Tá? Aqui a gente tomou um stop, mas o saldo do dia foi bem positivo no final das contas. Tá? Vamos ficar bem atentos ao rompimento desse patamar de suporte 11,66 amanhã. Na Vale pode dar continuidade então ao movimento de queda e até configurar uma boa oportunidade para venda. Tá? Lembrando que as operações de gap de fuga, que vocês vão até ver ali no farol, elas seguem abertas aqui. Tá? Mas o trade foi na Vale 3, na verdade. Né? PTR 4. Ela estava mais fraca que o mercado, a expectativa era de queda, a gente teve até aquele acionamento de gap de fuga, a expectativa de uma queda em busca aqui dos R$8, e o papel está indo nessa direção hoje. Mas a gente não conseguiu identificar uma entrada muito clara. Se o rompimento aqui dessa zona de suporte tivesse sido mais bonito, melhor. Tá? Mas a gente não identificou muito bem a expectativa de queda. PTR3, mesma coisa para buscar o fundo do comecinho ali de junho. Ambev deve seguir em queda para buscar o fundo aqui em 18,30, eu não faria nada nesse momento. A BVMF, ela ofereceu um day trade na ponta vendedora hoje, o rompimento daquela estrutura que a gente falou ontem, associado a um primeiro movimento, rompeu com volume. Tá? Então a gente está sempre formalizando as operações que conseguem romper com volume. Tá? Então teve o rompimento, o mercado alcançou o alvo, mais ou menos aqui, e depois disso caiu um pouquinho mais, e na marcação de um rompimento falso, que se deu às 16h15, o papel deu uma bela puxada para cima, e forma esse candle aí de contação altista, segurando nessa zona de suporte, mas é um cenário meio bagunçado, eu não faria nada. Tá? Se ficar claro o rompimento dessa zona, abre-se espaço para uma queda, provavelmente para buscar os 13,90 até a média móvel de 200 aqui embaixo, fechando este gap que nós temos em março. No setor de bancos, Bradesco balança e não gera nada de novo para nós, a gente não vai vender aí, mas também é cedo para comprar, compra só no rompendo stop anterior, alinhando o gráfico diário com o gráfico semanal. A operação do gráfico semanal ali, aquela operação de correção ainda é válida. Itaú vem se mostrando mais fraca. Tá? Não deixou claro no rompendo esse suporte, é importante na minha leitura termos o rompendo também na média móvel de 200, e se o rompendo ficar mais esticado a gente busca um pullback. Tá? O farol hoje vai ser um pouquinho mais longo, né? Banco do Brasil era o papel mais propenso ao movimento de queda, é o papel que está caindo mais fluidamente, agora no fundo do finalzinho de maio. Tá? Quase que a gente pegou uma operação de venda aqui, a gente não chegou a formalizar. E a gente pegou hoje no finalzinho do pregão a operação de retorno à média através desse candle aqui. Se tivesse tido tanto de pregão, eu tenho uma boa dose de convicção que o mercado teria fluído mais, mas foi suficiente para alcançar o alvo por volatilidade, que nos dava exatamente 16,25, foi essa máxima aqui. Agora a gente tem que ver o que o Banco do Brasil vai fazer, né? Minha expectativa é de queda no Banco do Brasil, mas eu não acho que vai romper de imediato. O ideal seria respirar um pouquinho para depois romper, seria um trade mais fácil. E se por acaso o Banco do Brasil for capaz de romper essa zona aqui dos 17,60, 17,70, daí ele pode virar para um movimento de alta. Setor de siderurgia, Gerdau bem volátil hoje, iniciou o dia subindo forte, bateu na fronteira do gap e devolveu tudo. Tá? Não vejo nada a ser feito, a minha expectativa é que bata na zona aqui dos 5,56, daí a gente vai ver como é que reage. Operações na ponta compradora tranquilamente, só no rompimento do pivô através desse topo aqui, sem rompimento desse fundo daí.
Então está meio distante. A Goal 4 já bate no suporte, mas não mostra reação ainda. CSNA, depois de ter perdido a mínima dessa barra de ignição que não foi acionada, vem caindo, vem pesando, tem alvo nesse fundinho marcado ali por volta dos 6,38, mas o ponto mais forte é na média móvel de 200 aqui em torno dos 5,95. É por ali que o preço está sendo atraído. Tá? Os em Minas também cai mais um pouquinho, vai se aproximando desse fundo anterior, provavelmente cai mais um pouquinho para bater nesse ponto. Tá? Por enquanto nada a ser feito nesses papéis do setor siderurgia. Outros ativos a mencionar. Alpa 4 tentou o rompimento, né, dessa faixa aqui dos 10. O candle de hoje para mim deixa o cenário mais definido como rompimento falso. Se a gente tiver a perda da mínima desse candle aqui, provavelmente a gente tem uma queda em busca dos 9, pelo menos aqui pode até ser entendido como um Twin Towers. O mercado sinalizou para um lado e fez força para o outro, deu uma sinalização até mais forte para o lado oposto. Tá? Mas não acho que vale a pena, também pela liquidez, uma operação short aí. CSMG3 ainda não fluiu, chegou a superar a máxima de ontem, né? Alguns podem ter visto isso como um gatilho para entrar na ponta compradora por um processo de pullback, mas como mencionei, o ideal seria a gente esperar o rompimento, né, e a abertura mais clara das bandas. Mas quem operou no rompimento do dia 3 segue dentro da operação. Ecor 3, mencionei para vocês que a superação da máxima de ontem, usando isso como um ponto de compra por correção, não era uma boa, provavelmente até foi estopado. A expectativa é que a Ecor 3 venha buscar o fundinho de maio. Elet 3 deu uma boa paulada para baixo hoje, a Elet 3 e Elet 6, mas não chegam com isso a gerar nada mais claro. Tá? Embraer volta a cair, a gente teve esse sinal de venda aqui do dia 10, entrou um bom volume hoje. No intraday, inclusive, a gente teve um rompimento de primeiro movimento com bom volume, que também fluiu positivamente. A expectativa é de queda ainda para a Embraer. Hipermarcas chama atenção. Hipermarcas está tentando romper essa consolidação aqui. O volume é até alto, mas ficou essa sombrinha inferior. No semanal, a gente está bem em cima da média móvel de 21 períodos. Eu vejo o risco para o índice subir. A banda está fechando, então eu fico com o pé um pouco atrás. Se for buscar a venda aqui, a perda mínima. Eu gostaria de ver o papel caindo, fazendo pullback, daí buscando esta venda. Mas é um papel para olhar, tá? Sem sombra de dúvida, é um papel para olhar. Croton. Croton deu uma bagunçada. Eu mencionei que não entraria na superação da máxima de ontem como a finalização do processo de pullback. O candle de hoje dá uma nova sinalização nesse sentido, até melhor. Fica um pouquinho mais interessante, mas considero que o mais prudente é deixar a Croton trabalhar aqui, purgar um pouco essa falta de capacidade de ter fluido de imediato. Então ela vai congestionar e a entrada mais segura será no rompimento dos 13,60, rompendo toda essa região aqui. É um cenário interessante até no semanal, tá? Mas acho que o momento é cedo. CER3 não fez nada de interessante, só para atualizar aí o setor. E a STC3, que nós vimos a possibilidade de uma venda, né, na perda dessa mínima aqui, já bateu uma queda aí de 6,69%, 6,7%, que teria alcançado o alvo por volatilidade. Tá? Repara como é que foi o intraday. Capaz o papel dar uma respirada agora, uma vez que já bateu na média móvel de 9, bateu nesse gap aqui, ó, oculto, e deixa essa sombra inferior. MDIA era papel que estava na lista ontem de possíveis trades, tá? Não superou a máxima de ontem, então não teve gatilho, continua fazendo um processo de pullback, a gente continua atento ao papel, mas a gente continua sendo o melhor sinal o rompimento desse topo. Tá? Eu gostaria de ver para realmente operar na compra MDIA 3. No dia aqui do dia 9 que rompeu, já era uma compra possível, né? Provavelmente foi estopado aqui, e o melhor era ficar de fora e esperar rompendo esse topo, continua sendo. Então, seguimos na espera. Magazine Luiza. Magazine Luiza gerou stop. Quem operou a barra aqui do dia 6, stop abaixo da mínima, tomou stop hoje. Paciência. A gente estava sentindo que isso ia acontecer. A barra de ontem acelerou
para baixo com acréscimo de volume, não é um comportamento usual de um papel que vai segurar uma estrutura. Só que, olha só, o papel não produziu um rompimento falso, a mínima da barra que rompeu continuou sendo respeitada, tá? E a gente tem uma barra de amplitude muito próxima, dando um sinal oposto. Então a gente acaba tendo uma correção aguda, mas também um sinal agudo de possível reversão com volume significativo, tá? Então aqui é um cenário possível de buscar compra por correção. A gente ainda está na zona de suporte, mas é um cenário que eu considero bem delicado. Eu gostaria de ver muito como é que vai ser o humor do mercado amanhã. A gente vai ter uma ideia pelos movimentos futuros das 9 às 10 horas. Tá? Então, se o humor do mercado for claramente altista, uma operação na ponta compradora aqui é razoável. Tá? Se a gente conseguir identificar uma brecha, um day trade aqui, talvez abrir em gap de baixo, romper linha d'água para cima, aí eu vou estar bem inclinado a fazer essa operação e ver como é que flui, para talvez até segurar no gráfico diário. Tá? Porque convenhamos, né? O papel fez um bom movimento de queda para nos estopar, ficou um pouquinho esticado no curto prazo, dentro de uma tendência de alta ainda. Então é fácil o mercado retomar o movimento. Esse é um daqueles tipos de stop cretino, né? Ingrato, que ele fica mal posicionado e fica difícil buscar outra posição para ele. Nesse sentido, a gente tem a Rumo também. A gente chamou atenção para Rumo ontem. O candle de ontem não gerava nada, mas provavelmente a reação à barra de ontem poderia dizer bastante sobre a Rumo. Tá? Então, se o mercado fechasse abaixo da mínima, é porque provavelmente iria acelerar para baixo e buscar o fundo aqui de maio. Se conseguisse fechar acima da máxima, o cenário é altista. A gente beliscou a mínima e a gente fechou com um candle de aspecto altista, né? Um martelete aí. Teve um bom acréscimo de volume. Se o mercado superar a máxima, acho que são boas as chances do papel fazer aí mais um fluxozinho altista, não necessariamente romper esse topo, mas fazer um movimento de alta aproveitável. Mas eu também acho que é um cenário um pouco delicado, depende muito do humor do mercado. O ideal é buscar algum tipo de day trade, tá? Mas assim, se o mercado fechar abaixo da mínima de hoje, terça-feira, e ontem, segunda-feira, perder aqui, fechar abaixo dos 4,27, é porque está rompendo essa LTA e está rompendo essa cunha baixista, e isso daria potencial para uma queda até 12,70. Tá? Então vou ficar atento a isso. Hoje o papel ofereceu uma operação de day trade, que foi o rompimento desta linha d'água, né, junto com o primeiro movimento, bandas estreitas que se abrem, bom volume, pegou exatamente nosso alvo, inclusive ali marcou um fundo, só que a compra era muito cedo para um trade de retorno a médio. Então Rumo 3 merece atenção amanhã. Marfrig, a gente mencionou a possibilidade de uma venda na perda dessa mínima, só que o volume estava baixo, a gente não quis fazer e no final das contas foi para baixo. Reparem que hoje a gente teve um monster gap, quem estava atento a isso conseguiu um day trade fácil. Tá? O mercado abriu, da mínima primeiro candle, vende, o espaço por volatilidade acima dessa máxima aqui e o mercado fechar próximo da mínima. Então a expectativa é de queda para Marfrig, mas entrar agora na operação não acho uma boa, a gente teria que buscar o pullback. O GPA3 não conseguiu acionar o cenário de gap de fuga que eu mencionei ontem. A superação da máxima não ocorreu, máxima 69,66 e aqui máxima 69,65. E o candle fica feio, essa operação agora está abortada. Tá? Então pode vir até a fechar o gap. O mais provável é que forme uma ilha e a partir da ilha a gente tome algum tipo de decisão. E por último, o TRPL4, o papel mais interessante do dia de hoje, na minha opinião. TRPL4, no segundo pregão entrou uma boa pressão compradora que veio a romper a máxima dessa consolidação. As bandas começam a abrir, tem bom volume. Foi um rompimento um pouco tímido, então o ideal é buscar a compra pela superação da máxima, tanto o rompimento de uma consolidação, né, quanto uma barra de ignição. Tá? E TRPL está numa forte tendência de alta, está vindo buscar esse topo aqui de 2012. Olhando esse gráfico, tá? Até me ocorreu o seguinte, de mostrar que no gráfico perpétuo do futuro, se a gente usar o ajuste, a gente está numa zona bem significativa de suporte, tá? O que reforça a chance de o mercado oferecer alguma reação amanhã. Bom, pessoal, então esses foram os papéis que eu considerei mais interessantes, as movimentações que eu considerei mais interessantes. Se vocês assistiram até aqui, eu gostaria que dessem o like do vídeo para eu saber.
Tá? Espero que as informações tenham sido úteis. Eu fico por aqui. Até amanhã.